O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Najara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Ubifol trago atualizações da previsão do tempo para a região Nordeste. As chuvas ainda têm atingido grande parte do interior da fronteira agrícola do Mato Piba e faixa norte do Nordeste de forma regular e com volumes bastante expressivos, o que tem contribuído para a manutenção da umidade no solo nestas áreas em tons de verde e azul aqui do mapa. Os níveis de umidade chegam a ultrapassar 80% entre o interior do Maranhão, norte do Piauí e Ceará. Essas chuvas mais regulares que têm ocorrido nos últimos meses têm garantido boas produtividades nas lavouras do interior do Mato Piba, e neste momento a umidade também ajuda no desenvolvimento das lavouras de algodão. O interior da Bahia que vive uma situação oposta. As chuvas reduziram desde o mês de fevereiro e os níveis de umidade no solo estão bastante baixos, até inferiores a 20% nas áreas em tons de amarelo e laranja do mapa. O sul da Bahia voltou a receber chuvas fortes durante o mês de abril, mas essa chuva ficou mais restrita, principalmente às áreas litorâneas e regiões de divisa aqui com o Espírito Santo. Algumas áreas, inclusive, enfrentaram transtornos devido às chuvas bastante expressivas da segunda quinzena do mês de abril. Agora, para os próximos períodos, a tendência é de uma condição mais próxima da normalidade. A chuva aos poucos tende a reduzir em grande parte do interior nordestino, como é normal da época do ano, mas se esperam também ao longo dos próximos meses redução das chuvas além do que é normal. Isso por conta de uma mudança das condições oceânicas no Oceano Pacífico. A gente vem de um período prolongado de atuação de um fenômeno Laninha, que contribui para a intensificação de sistemas meteorológicos, para a ocorrência de chuvas mais regulares no interior nordestino, e agora a gente está passando por um processo de transição. O fenômeno Laninha chegou ao fim durante o mês de março, agora entramos num período de neutralidade climática, mas já com uma tendência de rápido aquecimento no Oceano Pacífico Equatorial. Tudo indica que teremos a instalação de um fenômeno El Niño entre o final do outono e início do inverno aqui no hemisfério sul. Esse mapa aqui ele representa o desvio da temperatura da superfície do mar entre os dias 26 de março e 22 de abril. A gente pode acompanhar aqui que no Oceano Pacífico as áreas em tons de laranja representam regiões que já estão mais quentes do que o normal. Então o Oceano Pacífico vem apresentando um aquecimento muito rápido, áreas que a gente pode acompanhar aqui nesta tabela. Esses são índices que são medidos aqui nas regiões do Oceano Pacífico Equatorial e a gente observa que todos eles já estão positivos. Esses índices, eles são os desvios da temperatura da superfície do mar que são medidos em sub-regiões no Oceano Pacífico Equatorial. Então a gente observa que principalmente a região mais próxima à costa aqui da América do Sul já está com um valor bastante elevado aqui de desvio da temperatura da superfície do mar. E as previsões probabilísticas dos institutos norte-americanos indicam que grande parte do outono ainda será marcado por neutralidade climática, como mostram as barras em cinza. Essas barras em cinza indicam a probabilidade de neutralidade climática. Mas a probabilidade de El Niño, aqui representada pelas barras em vermelho, cresce rapidamente a partir do trimestre maio, junho e julho, passa a ser superior à de neutralidade climática e se torna a categoria predominante no segundo semestre de 2023. Então, tudo indica que a partir desse trimestre, maio, junho e julho, teremos já a instalação do fenômeno El Niño e esse fenômeno tem chances de chegar até forte intensidade no segundo semestre de 2023. Ele deve predominar durante a primavera e tudo indica que deve predominar também durante o verão aqui no hemisfério sul, verão 2023-2024. O El Niño tem os efeitos opostos ao efeito do fenômeno Laninha que predominou nos últimos 3 anos. Então a tendência é de chuvas mais irregulares no Nordeste. Esse fenômeno costuma trazer um risco maior para a ocorrência de estiagem. A gente pode ter diminuição das chuvas em relação à média nos meses do segundo semestre de 2023. Agora vamos acompanhar para os próximos 3 meses quais são os impactos dessa transição e também da instalação do fenômeno El Niño. Para o mês de maio, que é um mês que normalmente é muito seco aqui no interior nordestino, como mostra esse primeiro mapa, que é a climatologia, o que é normal chover em maio. Então, é um mês que normalmente é muito seco nestas áreas aqui mais avermelhadas do mapa. Costuma chover mais aqui no norte da região, especialmente no norte do Maranhão e do Piauí, e na faixa leste a chuva começa a aumentar. Para o mês de maio deste ano, se espera mais umidade do que o normal,
apenas nessa faixa aqui, entre Sergipe e Rio Grande do Norte, pode chover acima da média, então poderemos ter tempestades ocorrendo nessa região. Mas o litoral sul da Bahia e áreas mais ao norte, aqui entre Maranhão e Piauí, devem ter desvio negativo de precipitação. Então, as regiões que costumam receber mais chuvas aqui na faixa norte devem ter volumes ligeiramente abaixo da média. O interior nordestino, área que costuma ter pouca chuva nessa época do ano, deve ter uma condição mais dentro da normalidade. O mês de junho vem com uma característica mais seca nas áreas onde costuma chover. Tanto a faixa leste quanto a faixa norte da região devem ter precipitações abaixo da média. Então a gente já começa a observar reflexos desse aquecimento no Oceano Pacífico Equatorial, chuvas mais irregulares nas áreas onde costuma chover durante esse período. Então poderemos ter falta de umidade para alguns cultivos, inclusive para áreas produtoras de cana-de-açúcar aqui da faixa leste do Nordeste. O interior da região segue com uma condição dentro da normalidade e nesta época do ano a normalidade indica pouca chuva para o interior nordestino. O mês de julho também costuma ser um mês muito seco no interior nordestino e grande parte da região deve apresentar condições dentro da média. A faixa norte, especialmente o extremo norte do Maranhão, e a faixa leste, que costuma ter mais chuvas, deve ter desvio negativo, chuvas abaixo da média, exceto essa área aqui do interior da Bahia, que pode ter um ligeiro desvio positivo de precipitação. Isso não significa muita chuva, porque é justamente uma área muito seca. Nessa área não costuma chover de forma significativa no mês de julho, então poderemos ter eventualmente algum episódio que pode trazer um volume que supere a média do mês de julho. Vamos acompanhar agora as temperaturas mínimas mais amenas agora no mês de maio e temperaturas máximas em rápida elevação por conta da intensificação do tempo seco no interior nordestino. Então, principalmente nessas áreas mais avermelhadas, as temperaturas máximas devem se elevar rapidamente, devem superar até 33 graus durante as tardes. No mês de junho, a situação não é muito diferente. As temperaturas mínimas mais amenas aqui sobre o interior da Bahia e durante as tardes muito calor, principalmente aqui no interior da fronteira agrícola do Mato Piba. E no mês de julho, o calor se intensifica ainda mais aqui no interior nordestino. Com a intensificação do tempo seco ao longo dos próximos meses, as temperaturas máximas se elevam rapidamente durante as tardes. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto no próximo mês com novas atualizações. Até mais! UbiFol, excelência em nutrição vegetal.